Guto Graça conversando com a gente todas as quintas-feiras aqui no Pulso Band News. Guto, claro que a gente ia falar sobre o ataque do Twitter ontem à noite, movimentando aí a internet, contas de gente famosa, Carla Bigato, Guto Graça, a galera especial aí. Que coisa, hein, Guto? O pessoal tá tranquilo hoje, dá para entrar no Twitter, não dá para entrar no Twitter? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, audiência. Olha, primeiro a gente tem que entender um pouco o que foi esse ataque, né? Porque tem o primeiro componente, que é o mais simplório e o que fica mais aos nossos olhos, que é aquele golpe, igualzinho o golpe quando clonam o teu celular e falam, por favor, deposita para o mecânico que eu preciso. Igualzinho. Só que quando você faz isso com o Elon Musk e faz uma oferta de dobrar o seu dinheiro, muita gente cai, esquecendo que não existe dinheiro fácil. Ok. Só que esse valor, Barão, é um valor que girou em torno de 100 mil dólares. Esse valor mais simplório, o mais visto. O que a gente tem que começar a entender? Primeiro, olha o perfil das pessoas que foram hackeadas. Se alguém quer fazer um ataque só com interesse pecuniário, não deflagraria ao mesmo tempo para pessoas tão díspares dessa forma. E para levantar um dinheiro, desculpa, pouco, é muito para mim, para você, para Carla, para o ouvinte. Agora, para esse tipo de operação, 100 mil dólares é pouco. O segundo ponto, é um ponto mais estratégico, ele expõe uma fraqueza como quem pode ter interesse de vender um serviço de segurança. A gente tem que tentar entender que não é só a parte aparente. O terceiro ponto é algo que pode ser desde ataque de concorrência, a gente entender o que foi esse ataque ontem, Barão. A gente está falando de uma empresa de 30 bilhões de dólares, arredondando, diz que é 29, 30 bilhões de dólares. Se essa empresa tem uma perda, como houve ontem, em torno de 5% a 6%, a gente está falando de 1,5 bi de dólares e não dos 100 mil dólares que hackearam de conta. Ou seja, é muito maior o que a gente está lidando, da fragilidade, da preocupação que as pessoas ficam com os dados, da perda de credibilidade de crowdfunding e similares. Ou seja, você pega uma ferramenta que aparentemente você tirou um intermediário para falar com a celebridade, com a personalidade, com o político, e agora, em tempos onde se fala da fake news, você cria a possibilidade de isso pode estar sendo falso. Ou seja, é algo mais a se preocupar, Barão. Pois é, um negócio impressionante. E você falou, Guto, sobre a fragilidade desse sistema, né? A gente, claro, toda hora tem que mudar a senha por 500 vezes, você nem lembra mais que senha colocou. Mas está falando, digamos, de uma relação com o seu trabalho, com o seu banco, com alguma coisa do seu telefone celular. Nesse caso específico, a gente está falando, digamos, do topo da cadeia alimentar. Os caras foram nos caras mais famosos, né? Obama, Bezos, e por aí vai, o Joe Biden, candidato à presidência aqui dos Estados Unidos. Ou seja, na cabeça do cara normal do Twitter, fala, se esses caras estão sendo atingidos, imagina o que podem fazer com a minha conta, com a minha vida, né? Você acabou de falar a paranoia que a gente vive e é inevitável e faz parte. Se consegue mexer em gente que tem 170 bi na conta, no caso o Bezos, 114 bi como o Gates, 70 bi como o Elon Musk, o que vão fazer com o Barão, com toda essa fortuna aí em dólar amealhada agora? Ou seja, é para você se preocupar, Barão. Mas é exatamente isso, é esse tipo de preocupação que a gente passa a ter, não só com redes sociais, é mais ou menos, Barão, é tudo como, eu acho que o melhor exemplo, quem fala muito é no exemplo dos filhos, como a Roseli Saião fala com a nossa querida Thaís Dias lá nos Seus Filhos, que ela conta uma história. Você deixaria o seu filho sozinho num parquinho? É mais ou menos isso, se você deixa o seu filho sozinho na rede. Você fica pensando, quando acontece esse tipo de invasão, Barão, é inevitável, hoje, quando tem essa fusão do mundo virtual e real, que você sinta como a possibilidade de entrarem na sua casa. É exatamente esse tipo de algoritmo de preocupação que existe com as contas. As pessoas se sentem tão violadas quanto pudessem entrar na sua casa, mexer na sua gaveta, no seu documento. É essa sensação
que esse, digamos assim, essa invasão do Twitter gerou. E olha, não é uma das redes, digamos assim, de penetração mais tão popular na medida de usuário frequente, como você tem de WhatsApp, como você tem de Facebook, só que tudo cai num barco só. Ou seja, era gente ontem, por exemplo, comentando que essa invasão do Twitter tinha sido no WhatsApp. Ou seja, não é a fake news, é o buzz mal compreendido que vai passando e vai dando aquela preocupação. Tinha gente ontem mandando: desliguem os celulares que estão em ataque de clonagem. Aí dava vontade de dizer: não, cara, estão clonando o Bill Gates, estão clonando o Obama, não vão clonar você, não se julgue tão importante nesse momento, entendeu? Ô Guto, mas você abordou um tema que eu queria justamente perguntar, que é o seguinte: essa confluência, né, você falou da vida digital com a nossa vida aqui analógica, mas a confluência das redes também, né? Muito embora, como você disse agora, o ataque era localizado no Twitter. Essas contas, elas estão ligadas, né? Então, para você, existe alguma possibilidade de haver algum ataque, algum tipo de invasão em outras redes sociais? Olha, Carla, não dá para garantir nada se você não sabe a forma de que a pessoa está entrando no caso. Por exemplo, o Twitter diz que foi alguém que teve acesso ao próprio Twitter. Ou seja, não foram clonagens dentro de aparelhos. O que a gente tem que entender é: a tipo de ataque pode vir de qualquer lugar. É literalmente assim, a segurança que você tem quando você, vamos lá, você tem uma casa que só tem uma porta, ela só tem uma única entrada. Se você botar uma porta, uma janela, 2 janelas, 3 janelas, um sótão, um porão, você passa a ter mais locais que você tenha que cuidar para evitar a entrada. É exatamente tudo que você fizer, como é que se diz, Carla, no sentido da vida digital, você espelhar, bromurar na vida real, você vai entender que é muito próximo, é impressionante. Ou seja, você está falando de fato, você está abrindo mais possibilidades. Se a partir dessa do Twitter, acredito que não, porque foi a princípio uma invasão que teve colaboração de pessoas dentro de uma base. Tanto é que jogou, se perder 5% o valor de uma empresa de 30 bi, Carla, a gente está falando de 1,5 bi, ou seja, foi algo que eu achei estranho, que a gente falou dos 100 mil que foram clonados, 100 mil reais, mas passou assim batido em toda a empresa. Peraí, gente, a gente está falando de um baque de 1,5 bi de dólares em 24 horas. Assim, é exatamente isso. É de se preocupar, Carla, não tenha dúvida. Eu fico imaginando hoje, batendo na porta do Twitter, alguém falando assim: eu tenho um sistema de segurança infalível, custa tanto, coloca aí, vai fechar tudo. Ô Guto, deixa eu mudar um pouco de assunto contigo. A gente está no ano eleitoral aqui nos Estados Unidos e claro que... Cadê a xícara de zebrinha? Pô, Guto, o pessoal fica esperando aqui a xícara de zebra, rapaz. Não é assim que o negócio funciona, não. Vamos lá. Sem fazer merchan, mas hoje aqui é uma xícara escrita pela minha filha mais velha, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, faz a conexão Band News de Londres pra gente. Ela, na 7ª série, com 12 anos, escreveu uma frase que eu achei maravilhosa e foi a caneca que ela me deu de Dia dos Pais. Veio o porquê, em separado, né? Por mais que procurasse em todos os livros, nunca iria encontrar o porquê. Ou seja, foi uma forma que ela fez uma brincadeirinha, brincando com os porquês. Que bonitinha. Né? E exatamente isso, né? A gente tem que estar sempre procurando, sem estar com a certeza, né, Barão, mas está sempre nessa busca. Claro. Mas, por favor, você ia mudar muito a prosa. Que demais, legal. Nossa. Isso, muito bonito, muito bonito. Ó, a gente está falando sobre a eleição nos Estados Unidos, né? Aqui teremos em novembro decisão se o Donald Trump continua ou não na Casa Branca. O candidato adversário Joe Biden hoje aparece nas pesquisas que ganharia a eleição, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte até lá. E o Guto está acompanhando como é que estão as redes, né, especificamente nessa relação da eleição aqui nos Estados Unidos, no Brasil e também em outras partes do mundo, né, Guto? Barão, ligado direto nisso, acompanhando como análise de comportamento. E eu vou te confessar uma coisa: eu sempre achei a eleição americana chatésima. Achava que era uma coisa assim que, cara, pelo amor de Deus, parece, sabe aquela falta de assunto no futebol que fica entre o final do campeonato nacional e o início dos regionais, dos estaduais? Que falo, cara, assim, só que a verdade seja dita, o fator Trump, ele deu
digamos assim, um tipo de calor diferente, por quê? Porque ele trouxe aquela coisa dita não política, ele trouxe aquela coisa aparentemente outsider, ou seja, ele trouxe um tipo de análise que demandava aquele cara que fala mal do Trump, que vai no evento, se registra para deixar o evento vazio, mas vai ser incapaz de votar no Biden. Ou seja, é acompanhar isso aí nos Estados Unidos, né? Ou seja, é interessantíssimo você acompanhar, porque isso serve de espelho para diversas outras eleições, Barão. Assim, até onde vai eu não gostar desse cara, a ponto de eu ir numa urna colocar um voto para o outro, que eu também não gosto. Ou seja, é entender o que se chama hoje, não o fator só do amor, que é esse amor e ódio que a gente vê, mas o fator da rejeição, que tem sido o fator preponderante em diversas eleições. Mas, enfim, o que a gente fez para aqui está dando em primeira mão no Band News Station? A gente pegou as redes de diversos países, inclusive o Brasil, e começou a monitorar as movimentações de quem é democrata, quem é Trump, e entender isso. Por que o cara começa a trazer algo para essa realidade? O que a gente descobre, Barão? A primeira coisa que eu achei interessantíssimo, o movimento pró-Trump no Brasil é 8 a 10 vezes maior do que na Argentina. Ponto. Aí a gente tem que entender. Existe uma movimentação? Sim. E quando você vai, repito, aqui é análise, eu estou trazendo números, não é interpretação ou, digamos assim, opinião pessoal. Quando você pega 300 mil perfis de apoio ao Trump no Brasil, que a gente verificou, perfis abertos, você encontra uma relação de 85% de apoio também ao presidente Bolsonaro. O quê? Mas é normal. É normal. Só que são pessoas que estão agitadas, transformando a eleição americana, note que interessante, 3 vezes maior do que as eleições municipais que vão acontecer no nosso país. Ponto. A eleição do Trump para esse volume de apoiadores, ela fica de 3 vezes maior o volume nas redes do que a eleição que está acontecendo no município desta pessoa. É um tanto interessante isso, Barão. Que coisa, hein? Que coisa, interessantíssimo, eu acho que não tem como né, Carla? a gente não abordar, na verdade, tem ouvinte já nos cobrando, Guto e Barão, a respeito da publicação do The New York Times no canal do YouTube, né, de um vídeo do youtuber brasileiro Felipe Neto, que tem... quantos? Milhões de seguidores, né? Falar milhares, nada, milhões de seguidores. E aí ele fazendo críticas muito duras ao presidente Jair Bolsonaro e pedindo para que os norte-americanos não reelejam Donald Trump, disse Felipe Neto. Nesse momento, vocês estão nos liderando para o abismo. Tem tudo a ver com esse nosso tema, né, Guto? Bem, Carla, Barão e ouvintes, o Felipe Neto, eu acho que tem pessoas que você não tem que gostar ou desgostar, você tem que analisar e compreender. Além de todo o volume e dele, com os elogios que você pode fazer à posição dele, ou as críticas, isso são critérios pessoais. Você desprezar o volume de liderança, sim, que o Felipe Neto tem, e lembrando, Carla, a gente olha muito o mundo para o nosso umbigo. A gente esquece que quem está com 40 anos hoje, provavelmente 70 anos, 50 anos, desculpa, 40, 50 anos, você está numa faixa que 75% do planeta é mais jovem que você. Ou seja, desprezar uma liderança que fala com este jovem seria um erro incorrigível para qualquer liderança. Não é Bolsonaro, não é PT, não é A, é B, C. É que ele tem hoje e tem tido um papel que você tem que entender, a movimentação que ele faz é brilhante, da mesma forma que Bolsonaro faz movimentações brilhantes para o seu eleitorado. Só que a gente tem que lembrar que o Felipe Neto, ele tem um poder com esse pessoal jovem que é impressionante. E ele se posicionou como o quê? Como talvez uma realidade de jovens que lutam por um tipo de mundo, que são ilustrados, desde Malala a Greta, repito, goste ou não goste, é entender que estamos tendo pessoas que, em pouquíssima idade, você tem hoje em dia líderes no planeta com menos de 40 anos, ou seja, está tendo um tipo de
de arrefecimento a partir de pessoas mais jovens. E o Felipe Neto fala com este jovem e conseguiu um espaço que merece sim, você goste ou não dele, seja você um devoto bolsonarista, você dizer e falar, cara, o cara conseguiu um espaço realmente, está no New York Times dando opinião na eleição norte-americana. É impossível você não olhar essa movimentação como você aplaudir. Ah, mas eu não gosto dele. Cara, quando a gente vai ao estádio e o Ronaldinho Gaúcho está no outro time e faz uma bela jogada, você tem que olhar e falar, olha, parabéns por esse posicionamento. Conseguiu fazer algo de grande dimensão nesse sentido, cara. Sem nenhum, sem nenhum provincialismo, achar que estar no New York Times é a coisa mais importante. Mas, para alguém que era chamado de youtuber, ele fez uma voz jovem trazendo esse arrefecimento, sem sombra de dúvida. Eu lembro do Boechat falando no Felipe Neto sobre o poder de comunicação, exatamente que o Guto falou. Aqui em casa eu vou falar, os dois da minha prole aqui adoram o Felipe Neto. Ontem, a hora que eu vi o Felipe Neto no New York Times, eu falei, não, rapaz, tem que ouvir o Felipe Neto de novo aqui agora no New York Times. Mas realmente fez muito barulho. É a galinha pintadinha, né, Barão, de quem tem filho adolescente. Exatamente. Guto, grande abraço para você. Na quinta-feira que vem a gente volta a conversar aqui no Pulso Band News. Valeu, Guto. Grande abraço para você, gente. Tamo junto. Abraço.